Era um problema de rachar a cabeça. Peter Piper não apenas pegava porções de pimenta em conserva, mas ele também era exigente quanto aos seus músculos peitorais. Ele dizia: "Eu como pimenta em conserva o dia inteiro, mas não consigo esculpir o peitoral inferior. Eu quero atingir aquela aparência de esculpido em mármore, entende? Um desafio interessante, mas eu tenho o programa de que você precisa." É lógico que precisamos de alguns antes e depois. Primeiramente, medimos a sua parte inferior do peito, 110 centímetros. As partes superior e média do seu peito pareciam bem, mas, sim, um pouco indefinido na parte inferior. Então, começamos a esculpir. Começamos com o supino reto com halteres. Pete sentou-se em um banco, endireitou os ombros e se deitou. Ele levou os halteres acima do tronco e começou a pressioná-los no meio do peito. Como ele era um cara forte, pedi a ele que fizesse 15 repetições. Então, nós fizemos o crucifixo com halteres. Ajustamos a posição do banco para ficar inclinado, que é a melhor opção para uma pessoa com ombros fortes, e Pete se deitou sobre ele. Ele dobrou os cotovelos e levantou os halteres, depois baixou. Não deixei travar os cotovelos, pois isso moveria a pressão do peito para outros músculos. Fizemos 15 repetições novamente. Depois, foi a vez da flexão inclinada. Ótimo para iniciantes que desejam aumentar o peito. Esse exercício se torna menos desafiador com o tempo, porque fica mais fácil levantar o peso do corpo. Mas você pode fazer o que fiz com o Pete. Usamos uma fita de suspensão. Pete baixou as fitas da máquina até quase os joelhos. Então, entrou em posição de flexão e segurou as alças. O Cox estava alinhado com a nuca e os calcanhares. Ele se abaixou e pressionou de volta. Fizemos 10 repetições. Depois de uma semana, vimos seus músculos ficarem mais definidos. O próximo exercício foi o supino reto. As pessoas normalmente cometem o erro de optar apenas pelo supino declinado. Certamente, este exercício tem como alvo seus peitorais inferiores. Portanto, deve fazer parte do seu treinamento. Mas, se você deseja arredondar o peito e aumentar o volume, faça também o supino reto. Você apenas se deita no banco reto com os 2 pés apoiados no chão. Traga a barra para o centro do peito e leve-a para cima até os braços ficarem retos. Também tentamos isolar o peito com o voador. A maior parte do movimento neste exercício é realizada aplicando a pressão diretamente através dos cotovelos. Ajustei o assento para que os braços do Pete ficassem paralelos ao chão. Ele empurrou as omoplatas para trás, pressionando a região lombar contra a almofada. Então, ele levou os braços ao centro do corpo, contraindo o tempo todo os músculos do peito. Depois disso, peitoral em barras paralelas. Este exercício se concentra quase que inteiramente em bombear a parte inferior do peito. O Pete pulou nas barras e trancou os cotovelos para suportar o peso nos braços. Enquanto se inclinava para a frente, ele abaixou o corpo lentamente. Ele continuou descendo até seus braços ficarem paralelos ao chão. Mas, assim que ele começou a descer mais, eu o parei. Isso pode sobrecarregar os ombros e causar ferimentos. O Pete voltou a apertar os braços para ativar os músculos do peito. Supino fechado com halteres é outro exercício obrigatório. O Pete se deitou em um banco com um haltere em cada mão e os levou para o meio do peito. Então ele flexionou os músculos do peito, ergueu os halteres e os levou de volta para o meio do torso. Além de tudo isso, também sugeri que ele tentasse alguns exercícios com cabos, pois eles têm um ângulo mais amplo e proporcionam mais resistência. Não é de se admirar que quando o Pete tentou os seguintes exercícios, ele sentiu ainda mais pressão nos músculos do peito. Começamos com o cruzamento de cabos no crossover. Primeiro, ajustei as polias logo acima dos ombros e ele colocou um pé na frente do outro. Quando o Pete se inclinou para a frente, ele também levou os braços para a frente, em direção ao meio do torso. Então, ele voltou à posição inicial. Para melhores resultados, ele também cruzou os braços nos pulsos, mantendo uma leve curva nos cotovelos. Esse exercício foi mais difícil e levou algumas semanas até que pudéssemos adicionar peso extra. Daí, fizemos o supino declinado no cabo. Movemos os cabos para o ponto mais baixo do crossover. O Pete se deitou em um banco e levou os 2 cabos ao meio do peito. Então, ele pressionou as alças para cima e flexionou os músculos do peito para estender os cotovelos. Seus braços se encontraram onde começa o abdômen superior. Além desses exercícios, ele também fez alguns alongamentos para peito em casa. Como o Pete era propenso a armazenar gordura ao redor da área do peito, eu sabia que devia ser porque ele trabalha em um escritório o dia inteiro. Sentar assim pode deixar seu peito mais apertado e as costas mais fracas. Para corrigir isso, recomendei 2 alongamentos para o peito todos os dias, para se obter uma boa postura.
Fique na frente de uma porta aberta, com os braços em um ângulo de 90 graus e incline o corpo pelo batente da porta. E como o Pete tinha uma área para exercícios ao ar livre gratuita perto de sua casa, lhe recomendei que se pendurasse em uma barra fixa para obter um bom alongamento do peito e das costas. Fizemos essa rotina 4 vezes por semana, durante 3 meses. Depois que o programa terminou, medimos a parte inferior do peito novamente, 123 centímetros, 13 centímetros a mais do que no começo. Quanto ao seu objetivo de parecer esculpido em mármore, bom, o que posso dizer? O Peter Piper agora tem um peitoral bem definido. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar no vídeo da esquerda ou no da direita e juntar-se a nós no lado incrível da vida.